Há um momento em que você percebe que as 5 razões pelas quais mulheres não deveriam se casar novamente depois dos 60 não são apenas conselhos, são avisos que podem salvar tudo o que você passou a vida construindo. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E há 8 anos, 3 meses depois que Ricardo morreu, cheguei a 2 semanas de me casar novamente. Há 2 semanas de assinar uma certidão de casamento que teria me custado minha casa, minhas economias, a herança dos meus filhos e o frágil senso de identidade que tinha acabado de começar a descobrir. Cancelei o casamento. As pessoas estavam convidadas. O vestido estava comprado. Tudo estava pronto. E fui embora. As pessoas me chamaram de fria, amarga, com medo. Disseram que estava deixando o luto tomar minhas decisões. Disseram que me arrependeria de morrer sozinha. Mas aqui está o que eles não sabiam. Aqui está o que ninguém conta às mulheres sobre se casar novamente depois dos 60. As 5 realidades brutais que fazem o novo casamento depois dos 60 uma das decisões mais perigosas que uma mulher pode tomar. Não apenas financeiramente, não apenas emocionalmente, mas de formas que podem destruir tudo pelo qual você trabalhou e todos que ama. E vou te contar todas as 5, porque quase aprendi da forma difícil e vi mulheres demais perderem tudo porque ninguém as avisou. Se você está considerando se casar novamente ou se alguém está pressionando você a se casar novamente, você precisa ouvir isso antes que seja tarde demais, antes de assinar algo que não pode desfazer. Ricardo morreu numa manhã de terça-feira. Ataque cardíaco, rápido, sem sofrimento, o tipo de morte que todo mundo diz querer, e no primeiro mês estava entorpecida, arranjos, papelada, pessoas trazendo comida, simpatia que parecia sufocante. Mas quando todos foram embora, o silêncio era ensurdecedor. Nunca tinha vivido sozinha, nenhuma vez. Fui da casa dos meus pais para a casa de Ricardo. 75 anos e nunca tinha passado uma noite numa casa sozinha. A solidão era esmagadora, física, como algo sentado no meu peito dificultando respirar. Foi quando as pessoas começaram a sugerir que encontrasse alguém novo, minha filha linda. Mãe, você não deveria estar sozinha, não é saudável, meu filho Davi. Mãe, existem homens bons por aí. Papai ia querer que você fosse feliz. Minha irmã, Joana. Margarida, você é jovem demais para desistir de companhia. Amigas da igreja, vizinhas, todos tinham uma opinião sobre minha solidão. E devagar, comecei a acreditar neles. Comecei a pensar que talvez estivessem certos. Talvez eu devesse encontrar alguém. Talvez viver sozinha significasse que tinha falhado de alguma forma. Havia um homem, Walter, viúvo, 78. O conheci num jantar comunitário que a igreja organizou para idosos. Homem bom, educado, estável. Me lembrava um pouco de Ricardo. Previsível, seguro, consistente. Começamos a tomar café uma vez por semana. Depois 2, depois jantar. Depois ele começou a ligar todo dia. Começou a falar sobre o futuro, sobre quanto sentido fazia para 2 pessoas como nós não estarem sozinhas. 6 meses depois que Ricardo morreu, Walter pediu em casamento. Não romanticamente, praticamente, durante o jantar na casa dele. Estamos ambos sozinhos, ele disse. Ambos temos casas para manter, despesas. Faz sentido combinar recursos, cuidar um do outro. Cuidar um do outro. Essa frase, essa promessa. Eu disse sim. Eu disse sim, porque todo mundo me disse que deveria. Porque a solidão estava me comendo viva. Porque achei que era isso que deveria fazer. Comecei a fazer planos. Casamento pequeno. Só família. Recepção na igreja. 2 semanas antes do casamento, minha amiga Helena me pediu para tomar café. Disse que precisava falar comigo sobre algo importante.
Ela me contou sobre a irmã dela, Carla, e essa conversa mudou tudo. A primeira razão pela qual mulheres não deveriam se casar novamente depois dos 60 é algo que a maioria das mulheres nunca pensa até ser tarde demais. Aniquilação financeira. A irmã da Helena, Carla, tinha se casado novamente aos 68. Homem bom. Parecia financeiramente estável, tinha uma aposentadoria, era dono da casa, parecia responsável. Tinham sido casados por 8 meses quando Carla começou a notar coisas, contas chegando na casa no nome dele, avisos de cobrança, ligações de credores. Descobriu que ele tinha R$50 mil em dívidas de cartão de crédito, contas médicas de tratamento de câncer que o seguro não tinha coberto, uma filha que tinha pego dinheiro emprestado que ele tinha coassinado e nunca pagou de volta. E uma vez que se casaram, Carla se tornou legalmente responsável, não apenas moralmente, legalmente. Suas economias de aposentadoria, construídas em 40 anos de planejamento cuidadoso, começaram a drenar para pagar as dívidas dele. Sua pontuação de crédito despencou porque as dívidas dele se tornaram dela. Sua casa, que ela possuía livre e clara, ela teve que fazer uma hipoteca reversa só para se manter à tona. Em 3 anos, tudo o que ela tinha construído tinha ido embora. Helena me contou que Carla veio à casa dela soluçando. Disse: achei que amor me protegeria, achei que se nos amássemos, os detalhes não importariam. Não sabia que uma certidão de casamento tornaria os problemas dele meus. Quando Helena me contou isso, gelei, porque eu não sabia nada sobre as finanças do Walter. Não realmente. Ele parecia confortável, mas parece são coisas diferentes. Comecei a fazer perguntas, cuidadosamente, sobre a aposentadoria dele, suas economias, suas dívidas, as situações financeiras dos filhos. Ele ficou na defensiva imediatamente. Por que importa? Vamos ser parceiros. O que é meu é seu. O que é seu é meu. Foi quando entendi essa frase. O que é seu é meu. Era exatamente isso que me assustava. Falei com uma consultora financeira naquela semana. Pedi a ela para explicar o que acontece com os bens de uma mulher quando se casa novamente depois dos 60. Ela foi direta. Tudo que você possui se torna acessível conjuntamente. Se ele tiver dívidas, credores podem vir atrás dos seus bens. Se ele precisar de cuidado médico caro, suas economias pagam por isso. Se o casamento terminar, ele tem direito à metade de tudo que você trouxe para ele. E se ele morrer primeiro e tiver filhos, eles podem contestar o testamento dele e reivindicar direitos sobre bens que você achava que eram seus. Ela me mostrou caso após caso. Mulheres nos 70 trabalhando meio período porque a dívida do segundo marido destruiu a aposentadoria delas. Mulheres que perderam suas casas porque as despesas médicas do novo marido drenaram tudo. Mulheres cujos próprios filhos foram cortados da herança porque legalmente o cônjuge tem precedência. Casamento depois dos 60 é o maior risco financeiro que a maioria das mulheres vai correr, ela disse. Maior que quedas na bolsa, maior que emergências médicas. Porque este é uma escolha, e uma vez que você a faz, é quase impossível desfazer. Fui para casa naquela noite e não consegui dormir. Continuei pensando sobre o que estava prestes a fazer, o que estava prestes a arriscar. Minha casa, minhas economias, o dinheiro que planejava deixar para meus filhos, a segurança pela qual lutei minha vida inteira. Tudo ficaria vulnerável no momento em que assinasse aquela certidão de casamento. Para quê? Companhia que poderia ter sem laços legais? Essa foi a primeira razão, e me abalou, mas não foi suficiente para fazer cancelar o casamento. Ainda não. A segunda razão veio de onde não esperava, de me observar mudar.
Nos meses em que estava saindo com Walter, tinha começado a acomodar, coisas pequenas no começo, mudando planos para caber na agenda dele, cancelando o café com amigas porque ele queria fazer algo, ajustando o que cozinhava porque ele não gostava de certas comidas, compromissos minúsculos, o tipo que você faz em qualquer relacionamento, mas eles se somaram. E uma manhã acordei e percebi que tinha parado de fazer coisas que tinha acabado de começar a aproveitar. Pela primeira vez na minha vida tinha estado vivendo nos meus próprios termos, tomando café da manhã às 10 da manhã porque tinha vontade, lendo até meia-noite, rearranjando móveis só porque queria, assistindo programas que Ricardo teria odiado, liberdades pequenas, mas eram minhas, e tinha começado a desistir delas, sem nem notar, sem Walter me pedir, apenas automaticamente me fazendo menor para caber na vida dele. É isso que décadas de casamento te treinam para fazer: acomodar, ajustar, se fazer caber em qualquer espaço disponível. E percebi, se me casasse com Walter, passaria o resto da minha vida fazendo isso. De novo, ainda. Minha amiga Doroteia veio uma tarde. Ela tinha se casado novamente 3 anos antes. Estava querendo perguntar como estava indo. Ela parecia exausta. Como está a vida de casada? Perguntei. Ela sorriu, mas não chegou aos olhos. Está bem. Bom, ele é um bom homem. Mas então ela disse algo que me cortou. Só sinto falta de ter meu próprio espaço às vezes, minha própria agenda. Ele fica chateado se fico fora muito tempo. Diz que estou escolhendo minhas amigas em vez dele. Diz que estou escolhendo minha filha em vez dele. Achei que companhia significava alguém para compartilhar a vida. Em vez disso, significa alguém que precisa saber onde estou e o que estou fazendo e por que não estou com ele a cada minuto. Ela tinha 75 anos. E estava de volta exatamente onde tinha estado aos 35, gerenciando as emoções de outra pessoa, justificando suas escolhas, pedindo desculpas por ter uma vida fora dele. A liberdade que tinha acabado de descobrir depois que o primeiro marido morreu, foi-se. Às vezes sinto falta de viver sozinha, ela disse baixinho. E então me sinto culpada por sentir falta, porque ele é um bom homem, porque devo ser grata que alguém me quer. Naquela noite, sentei na minha cozinha e pensei sobre autonomia, sobre identidade, sobre como tinha passado 46 anos como esposa de Ricardo, raramente como apenas Margarida, e como tinha acabado de começar a descobrir quem Margarida era. Eu queria desistir disso, queria voltar a ser metade de nós antes de ter descoberto quem eu era. A resposta me apavorou, porque a resposta era não. Essa foi a segunda razão. A perda de identidade que tinha acabado de encontrar. Mas ainda não tinha cancelado o casamento. Ainda achava que talvez pudesse ter ambos, casamento e autonomia. Parceria e identidade. Estava errada. Na verdade, escrevi tudo isso, tudo o que aprendi, tudo o que me salvou de cometer o maior erro da minha vida, os padrões que vi, os avisos que ninguém me deu. Coloquei num livro chamado O Código da Liberdade. Meu filho Davi me liga regularmente pedindo para tirar do ar. Diz que é duro demais. Diz que me faz parecer amarga e não romântica. Diz que as pessoas vão achar que sou contra o amor. Diz que envergonha a família. Diz o que as pessoas vão pensar de nós. Mas mulher chamada Georgette da Bahia me escreveu. Ela tinha estado noiva para se casar novamente aos 68. O noivo parecia perfeito no papel, mas algo parecia errado. Ela não conseguia nomear. Leu o livro, percebeu que estava se casando novamente por solidão e pressão, não amor ou desejo. Cancelou o casamento uma semana antes.
Ela disse que o alívio foi avassalador. Chorou por horas, não de tristeza, mas de liberdade. Mulher chamada Maurícia de São Paulo. O namorado estava pressionando ela a casar. Todos ao redor diziam que deveria. Ela tinha 71 e estava apavorada de ficar sozinha. O livro ajudou ela a entender que não precisava de casamento para ter companhia, que tinha permissão para dizer não sem se sentir culpada. Eles não estão mais juntos. Ela diz que está mais feliz sozinha do que jamais esteve tentando fazê-lo feliz. Mulher chamada Ivone do Paraná. Ela já estava casada novamente quando leu. Reconheceu cada padrão: a drenagem financeira, a perda de autonomia, os conflitos familiares. Pediu divórcio aos 74. Disse que foi a decisão mais difícil e melhor que já tomou. Agora está reconstruindo a vida nos próprios termos. Link está no comentário fixado. Davi provavelmente vai me convencer a tirar eventualmente. Ele é muito persuasivo, muito persistente, muito preocupado com a imagem da família e o que as pessoas pensam. Mas mulheres estão lendo e escolhendo a si mesmas em vez de obrigação. Então fica por enquanto. A terceira razão veio dos meus filhos e quase destruiu meu relacionamento com eles. Minha filha linda me pediu para almoçar uma semana antes do casamento, só nós duas. Ela estava quieta no começo, cutucando a comida, sem fazer contato visual. Finalmente ela disse: "Mãe, preciso te perguntar algo e preciso que seja honesta." Esperei. "O que acontece com a casa depois que você casar com Walter?" Não tinha uma boa resposta. "Ainda é minha casa, mas legalmente se torna propriedade conjugal, certo? Se você morrer, vai para nós ou para ele?" Não sabia, não tinha pensado nisso. Presumi que meu testamento ainda valeria. "E suas economias?" Ela continuou. "Suas contas de aposentadoria. O dinheiro que disse que estava deixando para nós. O que acontece com isso?" "Linda, por que está me perguntando isso?" "Porque estou com medo, mãe. Estou com medo de te perder, não para a morte, para alguém que mal conhecemos. Estou com medo de que, quando você se for, vamos ter que lutar com um estranho pelas memórias e bens da nossa própria família. Estou com medo de que ele vai pegar tudo pelo que papai trabalhou, tudo pelo que você trabalhou e nos deixar sem nada." Fiquei na defensiva. Disse a ela que estava sendo egoísta, que deveria querer que eu fosse feliz, que isso não era sobre dinheiro. Ela começou a chorar. "Não é sobre dinheiro, mãe. É sobre assistir você dar tudo para alguém que te conhece há 6 meses, enquanto nós te conhecemos a vida inteira. É sobre nos tornarmos estranhos na nossa própria família, porque você está construindo uma nova." Não conversamos por 3 dias depois daquele almoço, mas não conseguia parar de pensar sobre o que ela tinha dito. Falei com um advogado de patrimônio. Pedi a ele para explicar o que acontece com os bens de uma mulher quando se casa novamente. Ele foi direto. Seu marido se torna seu próximo de parentesco legal, não seus filhos. Se você morrer, ele tem direitos conjugais que superam seu testamento. Ele pode contestar, ele pode reivindicar. E legalmente, ele vai ganhar na maioria das vezes, mesmo se seu testamento explicitamente declarar que tudo vai para seus filhos, ele tem direitos como cônjuge que podem sobrepor isso. Então, meus filhos poderiam não receber nada? Eles poderiam passar anos no tribunal lutando pelo que você pretendia que tivessem. Vejo isso constantemente. Segundos casamentos onde filhos adultos do primeiro casamento perdem tudo porque o cônjuge sobrevivente tem prioridade legal. Ele me contou sobre um caso. Mulher se casou novamente aos 70. Tinha 2 filhos do primeiro casamento. O novo marido tinha 3 filhos. Quando ela morreu, o testamento dela dizia que tudo deveria ir para os filhos, mas o marido contestou.
Reivindicou direitos conjugais. Caso foi ao tribunal por 3 anos. Os filhos gastaram mais de R$100.000 em honorários legais. No final, o marido ficou com 60% do patrimônio. Aqueles irmãos nunca vão perdoar o padrasto, o advogado disse. Eles perderam a mãe, eles perderam a herança e perderam a paz. Pensei nos meus 5 filhos, meus 9 netos, o legado que sempre presumi que iria para eles. E percebi, casar com Walter colocava tudo isso em risco. Não porque Walter era um homem ruim, mas porque a lei protege cônjuges sobre filhos. Sempre, toda vez. Essa foi a terceira razão. E estava começando a parecer insuportável. Mas havia mais 2 razões que não tinha considerado. A quarta razão veio de observar minha amiga Ruth, e me horrorizou. Ruth tinha se casado novamente aos 69. O novo marido, Franco, parecia saudável, ativo. Eles viajavam, aproveitavam a vida juntos. Então, aos 71, Franco foi diagnosticado com Parkinson. Aos 72, Ruth estava ajudando ele a se vestir, gerenciando os medicamentos, dirigindo ele a especialistas, ajudando ele a tomar banho, cortando a comida dele. Aos 73, ela parecia ter envelhecido 10 anos. Visitei ela uma tarde. Franco estava cochilando. Ela fez chá com mãos tremendo. Estou tão cansada, Margarida, ela disse. Estou tão cansada que não consigo pensar direito. E me sinto culpada por estar cansada porque ele não pode evitar estar doente. Mas tenho 73. Não tenho energia para isso. Não tenho força e estou com medo. Porque e se eu ficar doente? Quem cuida de mim? Ela começou a chorar. Achei que estava conseguindo um companheiro, alguém para compartilhar a vida. Em vez disso, me tornei uma cuidadora em tempo integral. E não posso fazer isso, mas não posso não fazer, porque sou a esposa dele, porque prometi. Essa é a realidade sobre a qual ninguém fala. Saúde deteriora rapidamente depois dos 60, e quando você se casa novamente, está se comprometendo a potencialmente ser uma cuidadora em tempo integral. E estatisticamente é quase sempre a mulher que acaba cuidando. Homens com problemas de saúde têm esposas para cuidar deles. Mulheres com problemas de saúde acabam em instituições. Nós damos cuidado, raramente recebemos. Pensei sobre Ruth ajudando Franco a tomar banho. Pensei sobre a exaustão nos olhos dela, a resignação. Pensei em mim mesma aos 75, potencialmente enfrentando anos de cuidado para um homem que conhecia há menos de 1 ano. Tinha cuidado de Ricardo através do declínio final, 2 anos assistindo ele desvanecer, 2 anos que quase me quebraram. Não podia fazer de novo, não faria. E se isso me tornava egoísta, então seria egoísta. Essa foi a quarta razão. A armadilha do cuidado que rouba seus anos finais. Mas a quinta razão foi a que finalmente me fez cancelar o casamento. Veio de me perguntar uma pergunta simples: por que estou fazendo isso? E a resposta não era amor, não era paixão, não era nem companhia realmente. A resposta era: porque todo mundo me disse que deveria. Porque viver sozinha parecia fracasso, porque achei que era isso que deveria fazer. Estava me casando novamente por obrigação, não desejo. Estava me casando novamente porque tinha sido ensinada minha vida inteira que uma mulher sem homem é incompleta, que estar sozinha significa estar solitária, que independência é só outra palavra para desistir. Mas essas eram mentiras que tinha acreditado por 75 anos. A verdade era mais simples e mais difícil. Eu gostava de viver sozinha, gostava da minha autonomia, gostava de descobrir quem eu era quando não era definida por outra pessoa. E me casar novamente significava desistir disso, permanentemente. Para quê?
Para alguém me dizer que não estava sozinha? Para alguém validar minha existência? Para alguém me fazer sentir que não tinha falhado na vida? Não precisava dessas coisas, não mais, talvez nunca. O que precisava era permissão para me escolher. Permissão para dizer não a expectativas. Permissão para viver o resto da minha vida nos meus próprios termos. E percebi que ninguém ia me dar essa permissão. Eu tinha que tomar, então tomei. Cancelei o casamento 2 semanas antes. Disse a Walter que não podia fazer isso, que precisava viver sozinha, que precisava ser eu mesma antes de poder ser esposa de alguém de novo. Ele ficou bravo. Disse que tinha desperdiçado o tempo dele. Disse que eu era egoísta. Disse que morreria sozinha e me arrependeria. Talvez ele estivesse certo sobre morrer sozinha, mas não vou me arrepender, porque prefiro morrer sozinha e livre do que morrer casada e apagada. Sou grata agora por cancelar aquele casamento, por decepcionar pessoas, por ser chamada de egoísta e amarga e com medo. Porque essas acusações estavam erradas. Não estava com medo de ficar sozinha. Estava finalmente, pela primeira vez na minha vida, clara sobre o que queria. E o que eu queria era eu mesma, completa, livre, sem compromisso. Obrigada por sentar comigo, por ouvir algo que a maioria das pessoas não quer ouvir até ser tarde demais, por entender que às vezes a coisa mais amorosa que pode fazer é se recusar a se doar. O livro está no comentário fixado, O Código da Liberdade. Tudo que aprendi sobre se proteger, sobre escolher liberdade em vez de obrigação. Davi continua ligando sobre isso. Diz que precisa sair do ar, diz que as pessoas estão falando, diz que nos faz parecer mal, mas está salvando mulheres de se perderem, de assinar sua liberdade por solidão ou pressão, ou a crença de que deveriam. Então fica, pelo menos por enquanto. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda sozinha, ainda livre, ainda inteiramente eu mesma. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.